Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindas a essa primeira aula da segunda semana na disciplina Discutindo Políticas Públicas. Na semana passada, nós discutimos as perspectivas históricas e sociológicas de construção do Estado moderno, do que permitiu que o Estado se tornasse ou tomasse um lugar na sociedade ou ocupasse uma posição na vida social que faz com que hoje a gente possa falar sobre políticas públicas como um conceito vinculado, inclusive, a algumas ciências, como a ciência política. Nessa semana, eu pretendo conversar com vocês sobre alguns conceitos, algumas definições, mas também sobre alguns saberes e poderes, alguns conhecimentos que permitem com que a gente consiga fazer algumas intervenções sociais por meio das políticas públicas. No primeiro momento, eu queria apresentar para vocês alguns conceitos. Políticas públicas, de acordo com a definição mais aceita, é o conjunto de ações ou de não ações, né, de inações, de um governo que vise intervir em problemas da sociedade. Um dos autores da ciência política, que é um dos principais teóricos nesse tema, diz que uma política pública é tudo aquilo que um governo escolhe ou não fazer. Então, as políticas públicas, elas atingem a todos os indivíduos, de todas as faixas de escolaridades, independente de sexo, religião, raça ou nível de renda. O que isso quer dizer? Significa que todas as políticas públicas vão afetar todo mundo especificamente? Por exemplo, uma política para mulheres vai afetar só mulheres? Não. Uma política para mulheres pode ter uma proposta de enfrentar a violência, por exemplo, mas vai interferir em toda a vida social. Essa é a lógica quando a gente está falando sobre políticas públicas. A ideia dessa discussão é trazer racionalidade, cientificidade, para entender os interesses envolvidos na formulação de problemas, ou seja, de uma agenda política, e também na tomada de decisões. Então, na ciência política especificamente, se propõe entender as políticas públicas por meio de estudos e por meio da racionalidade científica, ou seja, de formas que podem ser testadas, ou seja, utilizando o método científico, para entender como é que a tomada de decisões pode impactar na vida em sociedade. Então, entender tanto a formação desses problemas, né, a formação da agenda, como também a tomada de decisões e quais serão as escolhas pensadas para isso. Então, as escolhas são sempre políticas, como qualquer direcionamento que se quer para o coletivo. Lembrando que política não significa uma política partidária, significa o direcionamento que queremos para o mundo e um partilhamento na possibilidade de interferir neste mundo, que seria o conceito de poder. Então, a política está diretamente relacionada ao poder, claro, mas quer dizer um direcionamento que se quer ou que se espera para todo um coletivo. Então, é comum hoje a gente afirmar que o Estado serve para promover o bem-estar da sociedade. Mas, como a gente viu na semana passada, essa não é a perspectiva mais relevante da sociologia sobre Estado e nem sempre os resultados do Estado significam a garantia de bem-estar. O Weber tem uma frase muito interessante quando ele fala sobre as potências diabólicas do Estado. O que isso significa? E a gente vai voltar a isso em uma próxima aula. Que nem sempre, ainda que a gente tenha um projeto de atuação, os resultados do Estado serão aqueles previamente pensados. E isso significa, então, que existe a possibilidade, sempre contida na ação estatal, de que as coisas deem errado, ou saiam por um caminho que não necessariamente aquele que foi previamente constituído. Tem uma outra definição, que é do Howard Laswell, que é uma provocação, e é bem interessante a provocação. Quando a gente está falando de políticas públicas, para o Laswell, nós estamos falando sobre quem ganha, o que ganha, por que ganha e que diferença isso faz na vida. Então, para além, se a gente voltar aqui nesse outro slide, para além de falar que é o que o governo escolhe fazer ou não fazer, nós estamos falando sobre a distribuição de bens sociais, logo, estamos falando sobre quem vai ganhar o que
com determinada decisão, por que vai ganhar alguma coisa e que diferença isso faz para toda a coletividade. Então, esses são dois conceitos, provocações, que podem ser relevantes para que a gente entenda as políticas públicas. Então, o que orienta o estudo das políticas públicas, né? Para a gente falar que de fato algo deve ser considerado uma política pública, né? A gente precisa de uma análise um pouco mais elaborada e dessa abordagem teórico-conceitual que seja interessante para pensar tanto a constituição de uma agenda política, ou seja, a definição daquilo que incomoda a toda uma coletividade, uma parcela da coletividade, e também precisamos reconhecer a força dos grupos que compõem essa sociedade. Então, não podemos pensar só no Estado, mas precisamos pensar também sobre essas forças que estão em disputa e em conflito na sociedade. Então, nessa marcação, a gente deve lembrar sempre que os conflitos, as disputas, são sempre permanentes dentro de uma sociedade. Uma sociedade não vive sem conflitos, então o conflito ele é um mote da história e não necessariamente significa que o conflito seja sempre ruim ou negativo. Os conflitos e as disputas servem como estímulos e melhorias para a sociedade, claro, se ocorrem dentro de certos limites dos costumes, da lei, da possibilidade de garantia ali da vida das pessoas e que não necessariamente coloquem em risco as instituições. Essa é uma definição do George Simmel, que era um sociólogo alemão, que está ali escrevendo na mesma época do Weber, eles são contemporâneos. Então ele vai dizer que os conflitos eles são centrais para as sociedades e não podemos tomá-los como simplesmente negativos, embora em uma série de vezes, em uma quantidade de vezes, de fato eles possam adquirir um contexto negativo, porque podem adquirir uma forma de destruição de uma determinada categoria populacional ou do outro que está ali. Existem pelo menos duas abordagens para a gente pensar sobre a formação da política pública, né? A formação, o entendimento teórico-metodológico. A primeira abordagem é chamada de abordagem estatista, que é de Estado, que concentra os seus esforços analíticos nos atores estatais, das instituições estatais. De acordo com essa abordagem, claro, o Estado possui um monopólio na execução das ações referentes às políticas públicas. Assim, ela tem uma característica, né? O Estado tem essa característica de ator que protagoniza as ações, logo, ela é passível, é apenas o Estado que é passível de executar as políticas públicas. Essa abordagem é tratada principalmente pelo DAI, que a gente falou lá na frente. O que está aqui colocado é que não se negocia o caráter de liderar um processo que seja de política pública. Então não se passa para um outro ator social, quando a gente está falando sobre a abordagem estatista, o protagonismo de definir essa agenda e essa elaboração de intervenção. No caso da abordagem estatista, se diz que o estabelecimento da participação, que a participação social tem que ser estabelecida no momento da elaboração das problemáticas a serem abordados, dentro da atuação, né, dando limites à atuação do ente não estatal. Então, por exemplo, os conselhos de políticas públicas estariam nessa lógica de participação social na definição de agenda, mas quem teria o protagonismo de definir as ações seria o próprio Estado por meio dos governos. E existe uma outra abordagem, que é a abordagem chamada multicêntrica, que trabalha com uma gama quase ilimitada de atores, dizendo que ainda que esses atores não sejam estatais, eles podem ser, por exemplo, privados, há uma possibilidade de conversarmos sobre políticas públicas produzidas por agentes e atores não estatais. A definição para que uma ação tenha o caráter de política pública nessa abordagem é quando um problema é um problema público, independente de quem vai executar a ação. Se for uma organização governamental, né, uma instituição privada ou não, se forem organismos multilaterais, se forem empresas, para essa abordagem multicêntrica não há necessariamente um protagonismo do Estado. Então, o que se coloca é que qualquer ator social pode ser protagonista das políticas públicas, desde que o problema a ser enfrentado tenha características que afetam a toda a população.
legislação. Cabe ao governo estatal prever algumas fontes de execução dessas políticas e o ator privado, por exemplo, se apropriar dos resultados positivos. Então, assim, a gente tem uma abordagem multicêntrica que também pode ser chamada de uma política privada de interesse público ou uma política pública não estatal. Tá? Isso significa, então, que a gente tem duas abordagens centrais. Uma que diz que o Estado e a pessoa jurídica do Estado é protagonista, e uma outra abordagem multicêntrica que vai dizer que, independente dessa personalidade jurídica, nós podemos ter, sim, uma política que é uma política pública desde que o interesse da ação seja pública. Eu vou parar por aqui nessa primeira aula e a gente continua sobre os desafios de conversar sobre esses conceitos e essas definições na próxima aula da semana. Muito obrigada!